Ionara Rocha, que vai falar para nós sobre a sua experiência com um grupo chamado de Oficina dos Sentimentos. Algumas pessoas espíritas têm a ideia de que fazer reforma íntima você tem que assistir palestra obrigatoriamente. Eu não sei, Ivan, Desi, no estado de vocês é assim, mas aqui em Aracaju, em alguns desses centros espíritas, alguns chegam a dizer que quando um trabalhador da casa espírita não assiste palestra é porque ele está obsediado. Para desmistificar esse pensamento, é que nós convidamos Ionara Rocha, mineira de Governador Valadares, que mora na Flórida desde 1990, ano em que ela se tornou espírita, e magnetizadora desde 1999. Ela é uma das fundadoras do Broward Spirit Society, coordenadora da área de magnetismo, trabalhando com evangelização infantil também. Ionara, ela coordena a Oficina dos Sentimentos, que é um grupo cujo objetivo é o autoconhecimento e a transformação moral do ser. Sobre essa experiência, ela vai falar conosco hoje. Amiga Ionara, seja bem-vinda, mas antes de você falar, vou pedir a Tatiana que faça a nossa prece. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa palestra online. Amado Mestre Jesus, Deus, Pai de infinita bondade, Maria, nossa Mãe, intercessora, nós agradecemos por essa oportunidade tão rica de estarmos reunidos aqui para mais uma noite de aprendizado sobre um tema tão importante nas nossas vidas e que, se conseguirmos pôr em prática, poderá ser de muita valia para todos nós. Tu nos abençoe Ionara, ilumine a ela para que ela possa colocar todas as ideias que ela tem em mente e que possamos sair dessa experiência mais ricos ainda, que assim seja. Ionara, mais uma vez, seja bem-vinda, e agora a palavra é sua. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Eu convidei algumas pessoas que fazem parte desse trabalho, né? Inclusive, temos aí também o Antônio, que me ajudou, se mudou agora para Carolina do Norte, infelizmente, mas era assim, meu braço direito lá na oficina, me ajudou, fazia junto comigo os temas, me substituía, então ele também pode depois dar um depoimento, né? E as pessoas também que participam frequentemente desse trabalho, eu vejo que algumas estão aqui e depois podem dizer para vocês um pouquinho do que é participar dessa oficina. Bom, eu comecei esse trabalho há muitos anos atrás, por coincidência ou não, mais ou menos quando eu comecei a trabalhar com magnetismo, porque eu fui fazer uma palestra sobre a depressão e fiquei um pouco chateada em não poder abordar o tema de uma maneira que eu ficasse satisfeita com aquilo. E, ao mesmo tempo, vendo a carência e a necessidade de ajudar aqui o imigrante que chegava aqui, deixava a família, e aí vários problemas de saudade, de não poder voltar à pátria, que isso também é um problema. Você não vai para o Brasil porque você não quer ir, muita gente é proibida de ir, porque se for não pode voltar. Então, às vezes, desencarna um parente, a pessoa não pode ir. Então, são muitas dores que uma vida de imigrante ela pode gerar, né? E aí eu abri esse grupo que chamava, no princípio, Oficina SOS Depressão. E aí a gente foi trabalhando, esse grupo é uma espécie de uma terapia em grupo, e aí os homens começaram a se incomodar com esse nome, e eu comecei a reparar que os homens nunca tinham depressão, que o homem jamais dizia que tinha depressão. E aí e começou a ter, no princípio a gente focava muito na depressão, mas depois a gente começou a focar em outros temas, e aí nasceu
necessidade de mudar de nome, mudamos então para o nome Oficina de Sentimento, que aí vai trabalhar essas questões do sentimento. Bom, dentro da Casa Espírita, a gente escuta o tempo todo a falar da reforma íntima, né? Então, tem que fazer reforma íntima. Mas como? Como que a gente, como grupo, pode dar ferramentas para o público espírita para que ele consiga fazer essa reforma íntima? Porque, tipo assim, ok, eu preciso fazer uma reforma íntima, mas como fazer essa reforma íntima? E nesse grupo da Oficina do Sentimento, é um espaço que é criado dentro da Casa Espírita para você falar das suas emoções, dos seus sentimentos. Então, a gente já começou criando uma regrinha, só uma regra no grupo, que aqui você só pode falar de você. Porque do jeito que o inconsciente funciona, e para os nossos olhos estar abertos ao exterior, a tendência é a gente falar sobre um tema, por exemplo, a intolerância, e você achar que o seu vizinho é intolerante, que o seu marido é intolerante, que o seu filho é intolerante, mas nunca você, né? Então, a tendência é falar assim, é muito comum quem faz palestra, é um barato você assistir uma palestra do lado de um casal. Geralmente você vê um cutucando o outro, né? E dizendo assim, ó, isso aí serve para você, né? Para mim, eu tenho mais dificuldade de ver isso. Então, colocando essa regrinha, dizendo o seguinte, não, essa aqui você não pode falar do seu vizinho, você vai falar de você. Se você for dar um exemplo, você vai dar um exemplo seu. E aí você cria um clima onde, primeiramente, não existe o certo e não existe o errado. Existe aquilo que você sente, tá? Então, criar um espaço onde não existe o julgamento, ou pelo menos tenta-se, né? Esse é um dos objetivos, você não julgar o outro. Você cria um espaço para que a pessoa consiga falar dela mesma, tá? Sem ouvir, mas isso é errado, mas isso causa obsessão, mas isso sei lá, as coisas que nós espíritas temos mania de criar. Então, criando esse espaço, a gente incentiva as pessoas para olharem para dentro delas, né? Então, falam-se assim, por exemplo, a gente começa assim, usando o exemplo da intolerância. Ao invés de buscar apenas uma descrição do que seja um contexto, do que seja a intolerância, também pode ser trabalhada, geralmente a gente faz assim, como é que você sente a intolerância? Como é que a intolerância se manifesta com você? Outro exemplo, a ansiedade, né? Vamos ver o conceito de ansiedade, mas como é que você sente a ansiedade no seu corpo? Tá? O que é para você estar ansioso ou estar ansiosa? E aí a gente vai trabalhando exatamente isso. E é muito comum a gente começar, as pessoas que estão começando a ir para a oficina, querer dar aquelas soluções mágicas, querer dar aqueles conceitos, né, que a gente já ouviu 1000 vezes dentro da doutrina espírita, e aí depois, com o tempo, ela vê que ali não é um espaço para aquilo. Né? O espaço criado ali não é de uma reunião de estudo, tá? É de um bate-papo, onde você abre o seu coração. Então, uma das coisas que a gente começa a ver dentro do trabalho da oficina, você não consegue trabalhar
aquilo que você já classificou como feio. Tá? Então, por exemplo, se a mágoa é uma coisa que você tem a crença que é feio ter mágoas, você nunca vai conseguir ver o momento que você está magoado. Tá? Por quê? Porque você diz assim, eu fiquei chateado com aquela situação, porque você concretizou, você viu que a mágoa é um conceito errado dentro do meio, entre aspas, né? Dentro do meio religioso. E aí, quanto mais religioso você fica, a tendência é você querer menos olhar para coisas que todos nós temos, como orgulho, vaidade, egoísmo, impaciência, intolerância. Se nós não temos nada disso, com certeza nós não estamos encarnados aqui nesse planeta. Tá? Então, nós estamos encarnados aqui exatamente porque nós passamos por isso. Tá? Aí você começa a criar um espaço para que as pessoas falem sobre isso, tá? E entendam que isso é um problema que muitos passam. É muito comum na oficina as pessoas dizerem assim, nossa, mas eu pensei que só eu sentia isso. Eu pensei que só eu agia assim, né? E daí você vai começar a ver que, geralmente, em termos de planetas de provas e expiações, gente, a gente está todo mundo no mesmo barco. Então, todo mundo, como diz Jung, né? Nós somos capazes de coisas maravilhosas, mas também somos capazes de coisas horrorosas. Isso faz parte ainda do que a gente chama de ser humano. Então, na oficina do sentimento, você se permite ser humano e fala daquilo que, por muitos, é interpretado como fraqueza e que, na verdade, não são. Né? Então, é um espaço que você cria para você falar abertamente sobre certos assuntos. Então, nós vemos o seguinte, que existem coisas, né, que eu sei que eu sei. Então, por exemplo, eu sei que eu estou fazendo uma mira, eu sei que o planeta Terra é redondo, eu sei que existe um universo, eu sei que existem os espíritos. Então, é assim, o conceito é, eu sei que eu sei. Tá? E existe uma outra parte que é assim, eu sei que eu não sei. Tá? Então, eu sei que eu não sou uma pessoa muito paciente, você pode saber disso. Então, eu sei que eu não sei nada sobre física, não é? Eu sei que eu não sei. Agora, existe um outro conceito que é super importante, que nos guia, que é eu não sei que eu não sei. Olha como é profundo isso. Eu não sei que eu não sei. E aí? Como é que a gente trabalha isso? Eu não sei que eu não sei. E quando nós, como eu disse, fomos treinados culturalmente a achar que uma emoção negativa, que um sentimento negativo é feio, eu não vou conseguir olhar para dentro de mim, eu não vou conseguir ver isso dentro de mim. Vou fazer um processo de projeção, vou projetar isso no outro, que a gente fala também na oficina do sentimento. Mas aí, quando você senta e você tem o conhecimento que você não sabe que você não sabe, você começa a ter a seguinte reflexão. Talvez eu seja um pouquinho avarenta, porque eu não sei que eu sou avarenta. Sabe aquela pessoa que é extremamente avarenta? E aí você chega para ela e faz um comentário assim, fala assim, nossa, mas
você é meio pão dura, né? Aí a pessoa assusta. Ela fala, eu? Não, sou não. Eu sou segura, né? Eu faço economia, é diferente, né? Dentro do conceito dela, a avareza é algo negativo. Então, por mais que as pessoas do lado de fora vejam, ela não consegue ver isso. Então, do mesmo jeito que nós não conseguimos ver, que aquela pessoa que é avarenta não consegue ver, nós também temos várias coisas dentro de nós que nós não conseguimos ver, literalmente. No trânsito, você vê que aquele ponto cego, né? Dentro do trânsito, né? Você olha pelo retrovisor e tem aquele ponto cego, né? Se você tiver consciência que ali existe um ponto cego, ou seja, que você não consegue ver, você vai ter muito mais cautela. Tá? É quando você traz para a consciência algo que você não sabe que aquilo existe. Então, eu sei que ele está ali. Então, quando a pessoa fala assim, eu sei os meus pontos cegos, não sabe. Só de você estar falando que você sabe o ponto cego, você não sabe, porque é por isso que ele é cego. É porque você não consegue ver. Se você conseguisse ver, ele não seria um ponto cego. Tá? Então, quais são esses aspectos? Né? O que acontece dentro de nós mesmos? E dentro da casa espírita, a gente precisa, porque esse é o objetivo de todo espírita, se tornar pessoas melhores. Então, por que eu não consigo mudar aquilo que eu mais quero mudar dentro de mim? Aquilo que eu já sei que eu quero mudar, eu não tenho muita condição para aquilo. Eu continuo, né, nos mesmos erros. Imagina aqueles que eu nem sei que existem e que estão ali presentes também no meu inconsciente. Então, para trabalhar isso, a gente cria esse ambiente e cria também alguns exercícios, né? Algumas dinâmicas. Como, por exemplo, nós fizemos uma dinâmica uma vez, e até eu convido vocês a fazerem isso, que é uma dinâmica muito, muito interessante. É assim, você em grupo, você conta um fato bem chato que aconteceu na sua vida, sabe? Então, assim, seja ele algo muito sério, ou seja algo que você queira contar, que houve uma dor ali naquele momento, que houve um trauma, ou houve algo que você não gostou. E aí você conta aquilo, né, para o grupo. E aí a gente, eu peguei um monte de papelzinho e coloquei vários nomes de animais, né? E coloquei lá dentro de uma jarrinha. Então, você contava o caso, de repente, você ia lá na jarrinha e perguntar, e saía assim, uma galinha, né? Aí você tinha que recontar aquilo que você passou, mas como se você fosse uma galinha, na linguagem de uma galinha, né? Então, a pessoa começava... Aí ela tinha que contar com a emoção que ela teve, porque dá para ver e você consegue ouvir de novo o caso, mas como ela é uma galinha. E aí fica extremamente engraçado. E aí todo mundo começa a rir, inclusive a pessoa. Então, a pessoa que está fazendo aquilo, ela está vendo a mesma situação de uma forma diferente. Então, ela começa a ver aquilo para de ser assim, uma coisa muito pesada, sabe? E ela começa a aprender a ver aquilo por um outro ângulo. Não necessariamente um ângulo engraçado, mas um ângulo mais leve daquela situação.
E é incrível como que um exercício desse pode, às vezes, transformar coisas no seu inconsciente, sabe? Eu convido vocês para vocês tentarem fazer isso. Pode fazer com uma amiga, se você quiser. Pega um caso, você pode fazer também com uma linguagem alienígena, né? Você fala assim, agora você vai contar esse mesmo caso para mim, só que você é um alienígena. Conta para mim na linguagem do alienígena. E então são certas dinâmicas, são certas coisas que não é necessariamente a gente tem que fazer, mas que a gente faz de vez em quando para poder trabalhar as questões do eu não sei que eu não sei. Tá? Então, a gente aborda certos temas. Um outro exercício que a gente fez e depois, se o pessoal que estiver aí puder, depois eles colocarem algum depoimento de alguém que já participou disso, para dizer, assim, o exercício de eu não concordo. Então, é assim, nós temos uma dificuldade muito grande quando alguém discorda da gente. Né? Esse discordar gera emoções dentro da gente, coisas que nem a gente explica. Né? Então, o exercício era o seguinte, uma sentava com uma outra e, por exemplo, um assunto muito sensível é a educação dos filhos. Então, a pessoa ia dizer assim, eu acho que você tem que educar os filhos assim, meus filhos foram educados assim, porque a educação não é nada mais do que um conceito que você tem de como você deve cuidar dos seus filhos, né? E aí, então, eu fiz isso, e a outra pessoa estava olhando para ela dizendo assim, eu não concordo. Eu acho que o que você fez, eu não acho certo. E aí a pessoa ia ver, olhar e observar o que aquela frase, eu não concordo, pode mexer com ela, fisicamente. E o que causa isso dentro dela. E depois a pessoa ia falar exatamente, olha, quando eu ouvi esse, eu não concordo, nossa, me deu uma sensação ruim, me deu uma necessidade de explicar, me deu uma necessidade de falar algo, né? E isso são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Né? Quando alguém diz eu não concordo, e na casa espírita, então, nem se fala. Se você, um dos grandes problemas que nós temos dentro da casa espírita são problemas de relacionamentos. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande de se relacionar, por isso que vai criando casa espírita, uma atrás da outra. Nós temos essa dificuldade. Né? Então, quando você abre um ambiente para trabalhar isso, para falar sobre isso, é extremamente importante para o Espiritismo, eu acredito, para a reforma íntima tão desejada. Um outro exercício que a gente faz é você aprender a escutar sem julgamento. Isso é uma prática. Tá? Às vezes a pessoa vai nos contar um problema, até mesmo quem trabalha no atendimento fraterno. Você vai escutar uma pessoa, você quer dar solução para a vida dela. Então, a pessoa te vem com um problema, você fala assim, você vai ter que fazer isso, isso, isso e aquilo. E às vezes o que a pessoa mais quer naquele momento é ser compreendida, é ser acolhida, é ser aceita. Então, a gente tem muito disso. Deixa eu resolver o problema da sua vida. E, na verdade, ninguém resolve o problema de ninguém. Deixe-me te acolher, deixe-me te escutar, deixe-me ter empatia com você, me deixe conectar com você. Então, o exercício que a gente faz é um sentar para do outro e você praticar, não que você consiga, ouvir alguma coisa daquela pessoa sem formar nenhum tipo de julgamento em relação a ele. É um exercício extremamente difícil. Parece que é fácil, mas não é.
Então, você está ouvindo aquela pessoa falar de algo dela, de algo que ela passou, de uma confusão com o vizinho, de briga que ela teve com não sei quem, e você simplesmente focar na respiração dela e respirar, e o seu foco está no seu corpo. O tempo inteiro você respira, ouve e procura não julgar, procura acolher aquela pessoa, e como é uma casa muito ligada ao magnetismo, a gente sabe que energeticamente a gente consegue acolher aquela pessoa dentro da nossa energia, né? Agora, se a pessoa começa a falar, você começa a criar uma história que é sua, um julgamento que é seu, aí não existe a postura do acolhimento, né? Por mais que você ache que você está acolhendo. Então, quando você faz um exercício em dupla, coloca duas pessoas para conversar uma com a outra e observar, ouvir aquela pessoa, e toda vez que você procurar um julgamento, você volta para dentro de você e volta. Eu não estou aqui para julgar, eu estou para ouvir. Tá? E é isso a gente já fez em algum exercício. E depois eu recebo relatos de pessoas, Ionara, eu consegui fazer esse exercício com meu filho. Ele veio para falar comigo, eu que tinha solução pronta para tudo, mas você devia fazer isso, com aquilo, com não sei o que lá, e acabava me distanciando do meu filho. Hoje eu consegui escutar o meu filho, eu consegui entrar em empatia, eu consegui sentir aquilo que ele sentia e simplesmente dizer, eu te entendo. Às vezes, o que mais nós precisamos é isso, é alguém dizer, eu te entendo. Não alguém que vai dizer e dar soluções completas, né, receitinhas, da mesma forma que a gente quer dar receitas prontas para o magnetismo, às vezes a gente quer dar receita pronta para a reforma íntima também. E lá dentro da oficina do sentimento, você vai começar a pensar assim, nossa, né? Eu realmente não sei ouvir as pessoas. Eu tenho dificuldade de ouvir as pessoas. Eu estou, um dos aspectos que a gente trabalha lá é a dualidade do certo e do errado, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande a entender que o certo é o seu certo e que o errado é o seu errado. E aí, e com isso, quando você vai debatendo sobre esses temas, quando você vai abrindo para as pessoas falarem, você vê o quanto, às vezes, ainda nós somos apegados às nossas crenças, àquilo que nós taxamos como certo. Né? E que, para outra pessoa, aquilo não faz sentido. Aquilo é uma coisa dela. Não é... você sente isso de uma forma completamente diferente. A gente trabalha muito dentro da oficina, vira e mexe, a gente fala sobre o orgulho, né? Porque quando você fala assim com as pessoas, me conte uma experiência aonde você foi uma pessoa, você foi extremamente orgulhoso. Aí você começa a falar assim, mas o que é o orgulho? Vamos falar sobre o contexto. O que é o orgulho? As pessoas têm dificuldade em dizer o que é o orgulho. Até no tempo de contexto, você tem dificuldade em saber o que é o orgulho. Entendeu? Aí vem os espíritos para nos dizer que o orgulho e o egoísmo são a chave da humanidade. Mas espera aí, se eu não consigo nem definir o orgulho, se eu não consigo nem explicar para uma pessoa o que é o orgulho, como é que eu vou enxergar esse orgulho dentro de mim? E aí, quando você fala com a pessoa assim, me conta
uma coisa na sua vida, alguma passagem que você foi extremamente orgulhoso. Aí a pessoa vira o olho para tentar procurar alguma forma, alguma época, sendo que como é que nós vamos identificar o orgulho nas nossas vidas? E se a gente não identificar, como é que nós vamos trabalhar? E se a gente não transformar, eu costumo dizer que eu nem sou muito fã da palavra reforma íntima, não, eu prefiro a transformação. Entendeu? Como é que nós vamos transformar isso? Se nós não estamos falando sobre isso, se nós não estamos, né, debatendo esse tipo de coisas sem certo e sem errado, né? Apenas falando. Então, uma das definições que nós demos do orgulho foi essa: o orgulho é uma imagem que você cria sobre você mesmo. É aquilo que você acredita piamente que você é. Então, se você acha que você é uma pessoa santa, né? Que você tem que aguentar tudo, que se você projeta essa imagem aí, e aí vocês já viram aquelas pessoas que se acham boazinhas, mas são extremamente orgulhosas? É porque o apego àquela imagem que ela criou dentro dela é fora do contexto da realidade de quem ela é. Então, quando ela acredita que ela é aquilo que ela criou para ela. Então, toda vez que você vai apontar um defeito, toda vez que você vai fazer uma crítica, você está fazendo uma crítica direta àquela imagem, aquilo que ela acredita. Então, quando nós não aceitamos as críticas, nós estamos sendo orgulhosos. Aí você fala assim, então eu aceito. E as pessoas da oficina têm muita mania de falar assim, não é assim, é a forma que a pessoa fala. Gente, não é a forma. A pessoa pode vir com todo o jeitinho do mundo, te faz uma crítica, algo dentro de você move. O que é esse algo? O que é isso que mexe? O que é isso que te faz reagir dessa forma? O que é isso que te entristece? O que é isso que te enfurece? O que é isso que faz você pegar o telefone e ligar para as pessoas e começar a falar mal? Você até aceita, né? Então, a Dilson faz uma crítica construtiva, aí você acha que é construtiva, aí você fala assim, aí você não tem reação. Mas eu pego o telefone, aí eu vou falar com o Marcelo. Não, Marcelo, olha, você acredita que a Dilson fez isso, falou aquilo, disse aquilo? O que você está demonstrando para ela, a sua insatisfação, aquilo que você não concorda, tudo isso são reações, tá? Reações a algo que você não sabe o que é. O que causa essas reações é o orgulho, tá? É o orgulho. Então, aí você começa a ver, aí lá na oficina a gente diz assim, se doeu, leva para casa que é seu. Então, é quando você começa a olhar para ver que os problemas da sua vida ou as soluções da sua vida estão com você. Eu sempre digo assim para ele, gente, a maravilha de saber que o problema somos nós é saber que a solução também é. Então, se eu sei que eu sou o problema, eu sei que eu também sou a solução. Então, se eu quero transformar algo na minha vida, essa transformação começa em mim, porque eu sou o responsável por tudo aquilo que eu sinto e tudo aquilo que eu penso. E quando você começa a discutir, a falar sobre isso, é muito comum as pessoas levarem para o extremo lá dentro, né? Mas então quer dizer que eu tenho que aguentar tudo, então quer dizer que uma esposa que apanha do marido deve permanecer. Olha as crenças, olha aquilo que a pessoa traz para debater dentro de um assunto. Não, eu não estou falando isso, né? Eu só estou falando que você enxerga a vida
de acordo com a lente da sua história. É a sua história ali que você enxerga, e não necessariamente a história do outro. Tá? Então, quando você começa a ter consciência sobre isso, algo vai mudando dentro de você. Claro que não é um passe de mágica, não é uma coisa que vai acontecer do dia para o outro, mas quando você está ali presente, essa reunião é feita apenas uma vez por mês. Ela é de 8 às 10. Então, quando você, aos poucos, vai participando de um trabalho como esse, e eu sou a primeira testemunha, eu digo para você o seguinte, de todos os trabalhos da Casa Espírita, tá? O que mais me transformou foi a Oficina do Sentimento. Me transformou. Eu e Leonardo. Tá? Não os outros. Por quê? Porque eu tive que trabalhar coisas dentro de mim, refletir sobre temas que eu nunca pensei que eu pudesse falar sobre aquilo, ou que aquilo existisse. Tá? Então, eu comecei a ver que muitas coisas, a forma que eu reagia, e conversando sobre isso junto com o grupo, porque o que tem de beleza no grupo é isso. Está todo mundo ali igual. Tá? Então, quando uma das últimas reuniões que a gente fez na Oficina do Sentimento, a gente falou assim, vamos falar daquilo que a gente mais gostaria de transformar dentro da gente? Vamos falar, pega uma coisa, essa uma coisa, tá? Levando em consideração, gente, que quem fala é quem quiser. Embora às vezes tem certa dinâmica que eu vou chamando pessoa a pessoa, se a pessoa não quiser falar, ela não necessariamente precisa de falar. Então, quando chega na minha vez, eu também falo. Eu também falo das minhas dificuldades, das minhas dores, dos meus traumas, dos meus medos, das minhas ansiedades. Por quê? Porque você precisa criar esse espaço. Não é um espaço assim, olha, eu estou aqui para te curar. Energeticamente, isso fala muito. Não, olha aqui, eu estou aqui para falar sobre isso, a gente vai discutir, mas isso também é presente na minha vida. Tá? É muito presente na minha vida. E vai ter temas que a gente vai conversar, que a gente vai debater, que a gente vai fazer dinâmicas, que a gente vai fazer uma coisa que quem é a maior beneficiada aqui nessa história toda sou eu. Então, essa é a postura para alguém que queira um dia montar um grupo daquilo. Você não está ali, você está ali porque você também precisa estar ali. Eu vou na oficina porque eu também preciso da oficina. Por mais que sou eu que estou na coordenação. Né? Aquele ambiente ali é um ambiente que também me faz bem. Tá? E como eu disse, né? Como nós, não sei se é a casa de vocês aí, tá? Mas muitas casas espíritas, a gente está muito cheio de conceitos, tá? Muito cheio de conceitos, tá? E muito vazios de experiências. Você criar esse ambiente dessa experiência é algo muito saudável. E também para dizer para as pessoas que elas podem se transformar. Na época uma das últimas reuniões que a gente fez o ano passado, nós fizemos uma espécie de um amigo oculto, mas era um amigo oculto com frases inspiradoras. Então, eu trouxe várias frases, sabe, de muita inspiração mesmo. E aí, cada um pegava, lia a frase e ele entregava para uma pessoa que ele sentisse a vontade de entregar aquela frase. E aquela frase de reflexão que estava
que geralmente está ligado a uma coisa de bom, para você também enxergar aquilo que você tem de bom, porque dentro da oficina a gente faz isso também. Nós precisamos enxergar aquilo que a gente tem de positivo, aquilo que a gente já conquistou também. E foi muito lindo, porque as pessoas olhavam assim, geralmente a gente faz uma roda, e as pessoas abriam, lia aquilo em voz alta e oferecia de presente para uma pessoa que estava ali. Então, a pessoa que recebia aquilo, ela olhava e pensava assim, por que eu recebi isso? Por que ela me escolheu? Por que ela me escolheu para falar sobre essa frase? E aí ela olhava e dizia assim, eu aceito essa inspiração, eu aceito essa frase. E o porquê que você aceitava aquilo? O que aquela frase mexia com você dentro da sua vida íntima? E como a gente está no mundo que a gente observa muito pouco a emoção, observa muito pouco como isso afeta o nosso corpo, né? Aquele é um momento que você vai assim, olha como essa frase te toca, mas te toca como? Fisicamente e emocionalmente falando. Tá? E como você pode prestar atenção nisso, começar a prestar atenção nisso. Nós temos, dentro da oficina, nós temos aquelas pessoas que sempre frequentam, aquelas pessoas que estão ali já há algum tempo e já vêm trabalhando, tem aquelas pessoas que não perdem de jeito nenhum, tem aquelas pessoas que não frequentam a casa espírita, mas gostam de ir na reunião da Oficina do Sentimento, que ela não é uma reunião de conceito religioso, tá? Então, tem gente que vai que nem espírita é. Tem gente que é católico, tem gente que não tem religião, e que vai, que ouviu alguém falar, e é muito importante notar que também tem aquelas pessoas que detestam. Tá? São pessoas que não querem estar ali. Então, tem pessoas que vão à oficina e falam assim, gente, aquilo ali não é para mim. Não é para mim. Eu não dou conta. Né? Você não dá conta por quê? Mas a pessoa não consegue ver que ela não dá conta, que tem motivos. Mas por quê? Imagina uma pessoa que está acostumada a ver o mundo exterior, que está acostumada a ver o problema no outro, que o outro que está errado, que outra coisa. Aí você começa a convidar para ela olhar para ela. Tem gente que não quer. Tem gente que literalmente não quer. Então, a oficina do sentimento, ela também é um trabalho para quem está extremamente interessado no processo de autotransformação. Se a pessoa não tem esse interesse, ela vai amar, por exemplo, uma reunião de estudos, ela vai amar até um estudo sobre o Evangelho, ela vai amar falar de Jesus, mas na hora de chegar para olhar para ela não quer. E está tudo bem. Tá? Não é um trabalho obrigatório para todo mundo. Tem gente que fala assim, eu já ouvi falar assim, não, nossa, eu tenho muita preguiça. Tenho muita preguiça de fazer esse trabalho que a oficina requer que você faça. Né? Então, para muitos, é muito legal você ver que todos esses anos que eu faço a oficina, para mim, ela é uma das prioridades para mim. Você vê gente que vê a oficina como prioridade e você vê aqueles que vão uma vez e nunca mais voltam, né? Ou vai conhecer e não é, e aqueles que vão uma vez sim, uma vez não, gostam quando vão, mas tem preguiça de ir. E está tudo certo, tá tudo bem. O importante é a gente estar ali presente e a gente criar esse espaço dentro da casa espírita. Nada mais é do que um espaço que você cria para falar sobre essas coisas, tá? Então, eu agradeço a todos vocês aí que estão nos ouvindo, e eu passo agora aí
São quantos anos já que existe a oficina dos sentimentos? São mais ou menos uns 15 anos que esse trabalho já acontece. Realmente é um tempo que dá uma bastante experiência, né? Antes de eu entrar aqui no chat para ver as perguntas do pessoal, eu tenho aqui 2 perguntas para você. Quem quiser iniciar um grupo desse tipo, o que você recomenda que faça? E se há uma quantidade ideal de participantes? Olha, a gente não coloca limite, né? Vamos colocar assim nos participantes primeiro, respondendo a segunda pergunta primeiro. Mas eu costumo dizer, e eu particularmente, Leonardo, eu gosto muito quando a oficina é bem pequenininha, sabe? Assim, eu acho que quanto menos gente, maior a riqueza. Então, eu realmente não me importo. Se tiver 5, 10, 7, 20, 25, 30, uma oficina que, às vezes, eu já fiz, que caiu em um feriado, como hoje, aqui é um feriado, e por algum motivo foram 5, 6 pessoas. Nossa, eu amo essa oficina. Eu acho que é riquíssimo, sabe? Não tem um número assim ideal. O número ideal é aquilo que você consegue colocar dentro de uma roda, tá? O ideal é você conseguir sentar todo mundo num processo de roda e não num processo de palestra, tá? É você abrir para todo mundo. E para abrir um trabalho desse, você precisa, primeiramente, dessa postura que eu te falei, de aprendiz, e estar ali aberto a falar com naturalidade das coisas que acontecem na vida. Você não precisa ser um terapeuta, você não precisa ser formado em absolutamente nada. No princípio, Adilson, eu usava muito alguns livros, né? Como Emoções que Curam. Quem está começando pode começar assim também. Pega um trechinho de um livro que fale sobre emoções, né? Que o livro Emoções que Curam vai dizer que várias emoções que a gente tem como negativa, no fundo, elas são positivas, elas são para apontar o crescimento que a gente deve ter. Então, você pode pegar um trecho desse livro e ir conversando sobre isso, sabe? Seja lá o que for, você pode pegar um texto que você goste, que não seja julgador, sobre, por exemplo, as mágoas, como lidar com as mágoas, pegar um pedacinho de texto de uma pessoa, mais um pedacinho de outra, aí você monta o seu texto, e aí você vai lendo junto com o grupo. E fazendo essa leitura junto com o grupo, gera uma conversação sobre aquilo. Então, é só isso que precisa. Beleza. Eu estava lendo alguma coisa essa semana que diz assim, que quando a gente assiste uma palestra ou uma aula expositiva, a gente só grava a longo tempo cerca de 5% do que foi exposto. Ou seja, o resultado disso na transformação, acredito que seja minúscula. Por isso que muita gente, quando termina a palestra, a gente pergunta, o que foi que a palestrante falou? Não sei, nem lembro mais. Às vezes basta ultrapassar o portão do centro, já esqueceu o que foi dito na palestra, né? Porque o que nós gravamos dentro da memória são as experiências. Agora, você coloca uma pessoa para experimentar algo, aí é completamente diferente a forma que ela grava. Não sei se vocês já viram, às vezes tem palestrantes aí renomados aí, faz umas palestras aí fala assim, nossa, mas a palestra de fulano foi sensacional. O que ele falou? Falou que... Né? Literalmente, a pessoa consegue, às vezes, de uma palestra que foi linda, maravilhosa, às vezes a pessoa lembra de uma frase, né? Ou alguma coisa. Por quê? Porque a gente não aprende com o intelecto. A gente aprende com a experiência. Então, dentro do grupo espírita, você precisa criar um ambiente de experiência, né? Então, quando você cria, a pessoa sente alguma coisa, a tendência dela lembrar e levar aquilo para frente e fazer uma transformação na vida é muito maior. Só uma curiosidade, num grupo desse não rola uma DR de vez em quando?
Às vezes. Às vezes. Às vezes. E aí, mas assim, você consegue ver assim, discretamente, né? Uma pessoa falar assim, a esposa dá uma opinião, aí o marido vai falar assim, olha, mas também acontece isso, isso, tem que olhar também aquele outro lado, né? A pessoa não necessariamente diz que estava falando aqui com a pessoa já vestiu a carapuça, né? E às vezes a intenção é exatamente isso. Eu já vi depoimento de pessoas, de esposas, que falam assim, olha, manda uma mensagem para o meu marido, lembrando que hoje tem oficina, para ele poder ir, né? Para poder levar para a oficina, porque realmente é muito bom. Mas você, como dirigente do grupo, você aprende a lidar com isso, sabe? A conduzir de uma forma, né, que você não necessariamente diz que um está errado e está certo. Aliás, essa é a beleza da oficina, quando você já não está mais apagado no certo e errado. Essa é a grande manjada da oficina. Tem certo, não tem errado. Tem como você se sente. Uma outra forma também é desenvolver como diálogo. Nós já fizemos um exercício. Como eu devo falar com o meu marido, com a minha esposa, daquilo que eu sinto. Então, a gente sempre conversa sobre isso. Use eu, não fale. Você me ofendeu. Comece sempre com eu. Eu me senti ofendida. Né? Quando você fala você, soa como ataque. Quando você fala eu me sinto, você não está dizendo que necessariamente a pessoa, de propósito, ela te fez aquela ofensa, né? E nem que ela teve a intenção de te ofender. Então, a gente sempre diz assim, quando for ter qualquer tipo de diálogo, seja com o filho, seja com o marido, seja na casa espírita, vamos começar sempre com o pronome eu. Eu me sinto assim. Porque aí você vai estar falando daquilo que você sente. E isso é uma das coisas que acontece. Mas muitas pessoas, quando elas chegam, elas têm muita dificuldade de entender isso. Você só consegue pegar isso tudo que a gente está falando aqui, as pessoas geralmente conseguem pegar ela com o tempo. Com o tempo que ela está frequentando a reunião, ela começa a ver que ali é um ambiente diferente. Uhum. O Ivan de Itabuna fez aqui uma pergunta para você. Coordeno o grupo de estudo dos vícios, defeitos e sentimentos há 19 anos. Como reformar se as pessoas não sabem o que é cada sentimento? Ivan, na minha experiência, é você buscar para as pessoas experimentarem esse sentimento. Você causa alguma dinâmica, você cria alguma dinâmica para que as pessoas possam experimentar isso. Eu não sei como é conduzido o seu grupo. Eu não sei se é você falando ou se as pessoas, você consegue criar um ambiente onde as pessoas conseguem falar sobre aquilo, né, sem um julgamento. Aí eu não sei, se o Ivan puder responder para mim, se puder botar o microfone para ele. Tem outra pergunta de Ivan aqui. Como mudar o que não sabe e não sabe como? Ele quer saber os passos. Como mudar? Vamos lá. Primeiro, você tem que estar na postura o seguinte, que nós não nos conhecemos. Tá? Se nós nos conhecêssemos, aí os espíritos vão dizer que o autoconhecimento é tudo. Né? Mas por que eles vão dizer que a melhor forma de crescer é através do autoconhecimento? Autoconhecimento. Porque você não se conhece. Então, a primeira postura é uma postura íntima. Tá? Então, eu estou à frente ao grupo há 15 anos. Eu me conheço? Não me conheço. Eu tenho uma noção já de algumas coisas que acontecem para mim. Eu tenho muita coisa em mim que eu não consigo ver.
Tem. Você quer comprovar isso? Você pergunta para a sua esposa. Entendeu? Você senta de coração aberto e diz para ela, o que é em mim que você acha que eu mais preciso mudar? Tá? Aí você precisa escutar e aceitar e buscar isso. Isso é um processo inconsciente. É um processo assim, quando eu acho que eu sei, eu me fecho. Quando eu sei que eu não sei, eu me abro às possibilidades. Então, estar aberto às possibilidades é uma grande forma de você ver aquilo que você não sabe que você não tem. Eu não sei que eu não sei. Mas as pessoas que estão convivendo comigo, elas sabem. Por quê? Porque eu demonstro isso. Meus companheiros de casa espírita, alguns sabem. Se eles têm uma convivência comigo, mas ali dentro do processo de amizade, eles sabem. Tem um exercício que poucas pessoas têm coragem de fazer. Tá? Que uma vez uma pessoa, uma amiga que participa da oficina do sentimento, ela fez. O que ela fez? Ela escolheu 5 pessoas que ela gosta e que ela considera. Dentro dessas 5 pessoas, sem uma falar com outra, ela escreveu uma mensagem no WhatsApp e disse assim para elas, olha, eu estou buscando um processo de autotransformação e eu gostaria que você fizesse uma lista para mim, e ela fez também com familiares, tá? Ela escolheu 5 pessoas entre família e amigos, bem íntimos. Eu gostaria que você me dissesse 5 coisas em ordem do que você acha que eu preciso melhorar, que são coisas que eu não estou vendo e que eu faço. Então, as pessoas mandaram, e o interessante foi que ela fez o seguinte, ela pediu para que as pessoas mandassem para mim. E eu, então, selecionei as 5 coisas sem ela saber que a pessoa pensava aquilo dela, porque ela não queria saber que aquela pessoa pensava aquilo dela. Então, as pessoas se sentiram muito mais confortáveis sabendo que ela não iria saber que ela estava falando aquilo. Então, eu fiz, e por coincidência, adivinha o que aconteceu? O número 1 foi o número 1 para todas as pessoas que participaram. E para ela foi uma dor muito grande. Porque ela pensou assim, mas as pessoas veem isso de mim. Aí tem que entrar o processo da amorosidade. Porque você tem que ver isso como um processo natural e não como certo e errado. Os erros são partes do que é ser humano. Os defeitos são parte do que é ser humano. Tá? Então, quando você começa a desenvolver isso com mais naturalidade, você vai vendo que não é feio ter inveja. São coisas que acontecem. Né? E a inveja é um sinal que você pode fazer coisas muito boas. É como você interpreta essa inveja. Né? A pessoa fala, uma invejinha branca. Não, gente, é inveja. Né? Venhamos e conversamos. A gente tem inveja. Né? A gente olha uma pessoa ali, tem sentimento, tem comparações, tem várias coisas. E aí o que é que você tira? Qual é a sua comparação? O quanto você compara a sua vida com a do outro, né? E aí vai. É difícil a gente responder assim, como é que a gente vai mudar, né? Porque o que a gente tem que estar aberto é a possibilidades. Tá? Quando você está aberto a possibilidades, aí você mesmo encontra a ferramenta. Então, tem gente lá na oficina que fala assim, olha, um dia eu já fui assim, aí a pessoa vai descreve, gente, não precisa você dizer que um dia você... E eu trabalhei dessa forma. Aí eu sempre friso e falo assim, olha, isso aí é uma forma que você encontrou. O que nós precisamos encontrar é a nossa forma. Que ela pode ser completamente diferente do que a formazinha ali. Que o fulaninho usou. Então, é você encontrar os seus próprios caminhos. Estava essa semana conversando com alguém, mais ou menos sobre isso,
dizendo assim, autoconhecer-se dói, mas cura. Exatamente. Esse é o caminho. Dói Porque porque é uma ferida que você está mexendo, né? é uma ferida porque tá ferindo aquela imagem, aquele orgulho, né? Uhum, O orgulho exato. que é aquela imagem. Então, tá ferindo aquela imagem que você criou, que você acreditou, que você jurou de pé junto que é verdade, entendeu? Aí, daqui a pouco, você tem que olhar para ela e tem que olhar com muita amorosidade, com muito carinho. E aí você consegue o processo de cura. Marcela Colotti quer saber se desses anos de oficina, quais livros auxiliaram a prática, Olha, além desse que você já citou. no princípio, Marcelo, eu usava muitos livros, né? Reforma Íntima Sem Martírio, inclusive usei muito, no princípio, livros do Vanderlei de Oliveira, eu usei Fala Preto Velho, já usei muito só para iniciar esse espaço. Depois, o que eu fiz muito sempre tendo cuidado para ali, no geral, um contexto muito espírita, sabe? Ali muito como as outras reuniões são, tá? E que tem espaço para isso na casa espírita. Nós temos estudos, nós temos evangelho, nós temos isso. Então, ali você tem que diferenciar isso dos outros estudos, das outras atividades dentro da casa. Mas como eu disse, quando eu quero falar sobre um tema, vamos falar, por exemplo, um tema que nós falamos que ninguém nunca, as pessoas falaram, gente, eu nunca parei para falar sobre isso. É o tema vergonha. Coisas maravilhosas saíram desse tema. Vergonha. O tema era vergonha. Tá? Quem não sente vergonha, gente? Então, assim, o que é que está por trás dessa vergonha? Então, teve histórias, assim, de gente que contou que uma vez, na sala de aula, quando ele estava com não sei quantos anos, a sala inteira riu porque ele fez isso, fez aquilo. E aí, como que isso afetou, né? Vergonha está extremamente ligada à opinião do outro sobre essa imagem que eu criei, sabe? E aí a gente foi conversando. Então, o que eu fiz, Marcela? Eu li muito material, mesmo na internet. Tem muita coisa sobre a vergonha, tem coisas, tem materiais, por exemplo, na internet, que vai fazer um approach, uma aproximação mais ligada assim, a culpa é do sistema, a culpa é do outro, e eu não tenho nada a ver com isso, tem uma linha sim, mas vai ter a linha também de gente que vai falar sobre esse tema olhando para você, olhando para a gente, olhando para o interior. Então, o que pode ser feito? Você vai pegando os melhores dos melhores. Aquilo que mais te tocou, que mais você gostou sobre um texto que você leu na internet. E aí você vai montando o seu próprio. Entendeu? E aí, quando você chega na oficina, claro, você já leu sobre aquilo, você já deu uma estudada, aí você só entrega ali uma cópia para cada um e vão falar assim, olha, vamos ter uma conversa sobre isso aqui. Tá? Então, você não necessariamente tem que usar um livro, né, X, mas você pode usar texto. Você quer ver uma coisa muito legal que eu trabalhei um tempo? Aí você precisa de um pouquinho mais de experiência para falar sobre isso, é sobre os arquétipos. Então, teve um trabalho que a gente fez, que eu peguei a mitologia grega. Então, o que a gente falou? Eu separava o grupo de 3 em 3 e dava um mito para eles lerem. Um mito da mitologia grega. E aí eles iam tentando entender o que aquele mito queria dizer. E como isso se aplicava na vida da pessoa. E aí, depois, juntando o grupo inteiro, cada um ia falar, olha, eu li sobre esse mito, aí eu vi isso, porque na vida da gente a gente age assim e
tal, tal, aí também serve. Tá? Então, assim, são várias ferramentas que você pode usar. E o mito é muito legal. Eu já fiz também sobre arquétipos, pegando os arquétipos dos heróis, pegando o arquétipo do velho sábio, pegando os arquétipos e deixando as pessoas entender a história dos arquétipos e ver como isso aplica na nossa vida. É uma forma de iniciar um diálogo também. E nós também temos, para quem quiser ouvir, nós temos um podcast sobre isso. Eu sei que muitos de vocês acompanham o nosso podcast do magnetismo, mas a gente também tem um podcast chamado Oficina do Sentimento. Beleza. Everton, meu amigo Everton, quer saber, existe diferença entre emoção e sentimento? Como você os diferencia? Olha, existem vários conceitos sobre isso, tá? Inclusive, o Adilson pode até te falar sobre isso, mas eu vou te falar como a gente vê isso dentro da oficina, né? A emoção, né, é uma coisa assim, que está muito ligado àquilo que acontece no seu corpo físico, né? Aquilo que acontece momentaneamente. E o sentimento é algo que dá o gatilho a uma emoção. Então, por exemplo, por que quando eu tenho medo, a emoção do medo, tá? O medo, ele é uma emoção. Então, como é que pode eu tomar um Rivotril e o medo ir embora? Já pensaram nisso? Né? Acha assim, mas emoção é do espírito. Mas como? Se você toma um Rivotril, aquele medo vai embora. Né? O que é que está por trás disso? Né? Aí você vê pessoas tomando medicações, né, para lidar com uma emoção, que é uma coisa física. É aqui, ó, é do corpo. São as químicas do corpo que geram isso. Agora, o que está por trás disso? O que é que eu preciso desenvolver? Né? Aí eu falo para você, um sentimento de fé. Né? Aí você vê que você já não está falando mais de emoção. Você está falando de sentimento. Geralmente, a emoção é algo que reage, o seu corpo físico reage, é uma sensação. Um outro exercício também que eu já pedi para as pessoas fazerem, convido vocês também a fazer. Se vocês tiverem qualquer tipo de emoção, seja raiva, seja medo, tá? Ela é impossível de durar mais do que 2 minutos e meio, se você não alimentar aquilo. Tá? Então, por quê? Porque ela vem pelo corpo, mas o seu corpo não consegue sustentar aquilo por mais de 2 minutos e meio. Tá? Então, se você entra num estado de presença, que é outra coisa que a gente trabalha muito na oficina, é quando você tira o sentimento, tira o pensamento, só observa, só olha para dentro de você. Deixe o seu corpo, né? Só observe aquela emoção, não reaja a ela, observe. Quando você sente e observa, ela não consegue ficar mais do que 2 minutos e meio no relógio dentro de você. Agora, se você a sustenta com outros pensamentos, com histórias que você criou ali dentro, para sustentar, você gera outros gatilhos. Tá? Então, dentro da emoção do medo, dentro da emoção da raiva, pare e observe. Gabriel Fernandes, ele queria saber qual é a periodicidade de realização da oficina. É mensal, né? Você respondeu. Sim. Na nossa, teve uma vez que eu já até tentei fazer, porque as pessoas pedem muito para fazer de 15 em 15
dias, mas como eu sou uma pessoa que estou muito na casa espírita, né? Estou sempre. Então, para mim, não é muito... É uma questão minha mesmo. Eu não consigo fazer a oficina mais do que uma vez por mês. Mas o ideal, e eu reconheço isso, e já teve pessoas que vieram me ajudar e abriram oficina de 15 em 15 dias, pelo menos, também funciona, tá? Certo. Tem um comentário aqui de Mônica Barbosa. Ela diz que descobriu a oficina do sentimento há um ano, em um momento de autodescoberta bastante doloroso. Cada encontro me ajudou a ressignificar minhas experiências e a buscar dentro de mim a, entre aspas, cura das minhas feridas. Zildenê está dizendo, Escutar Sentimentos é um bom livro de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito Hermance Dufour. Escutando Sentimentos. Fica aí a dica de Zildenê. Marcela Colotti, você pode dizer que essa oficina melhorou a relação entre os trabalhadores da Casa Espírita? Sim, com certeza. Aqueles trabalhadores, lembra o seguinte, Marcelo, são aqueles que frequentam, tá? Nem todos gostam, nem todos frequentam. Mas aqueles que frequentam, inclusive, o Luigi tem um grupo e ele fez de grupo mediúnicos, né? Que começam a estudar a mediunidade, começa a fazer o desenvolvimento mediúnico. E uma vez por mês, a gente não quis colocar como regra para a pessoa estar forçada a ver ali, mas ele, desde o princípio, ele recomenda que todo médium participe. Porque se tem uma reuniãozinha que dá problema, é reunião mediúnica. Tá? Às vezes, conversa entre médios, entre coisas, ciúmes e várias outras coisas. Então, você vê que aqueles trabalhadores que frequentam mesmo com assiduidade, eles são trabalhadores mais lúcidos, tá? Eles conseguem enxergar as coisas de uma outra forma. Ela falou assim, nossa, fulaninho veio falar aquilo comigo, mas aí eu já olhei, já pensei, por que doeu em mim, o que eu estou projetando neles, então a cabeça começa a funcionar de uma outra forma. Então, com certeza, ele tem menos confusão na casa espírita. Zildenê escreveu aqui um comentário. Eu estou a imaginar que não deve ser muito fácil esse encontro e a exposição de muitos sentimentos ocultos em grupo, pois falar disto em terapia individual já é difícil. Ali é uma temporada. Você não precisa trazer os maiores dos seus traumas, né? Você pode trazer um traumazinho, né? E a pessoa se sente muito à vontade para falar, sabe? E tem gente, que eu vou ser sincera, tem gente que abre ali, conta coisas, e tem gente que não, tem gente que aproveita ali e vai fazendo as suas próprias reflexões. Não é um lugar assim para você chegar assim junto com falar coisas que você falaria com um terapeuta, né? Embora, se você quiser, você pode falar. Mas, geralmente, o que mais dá problema nas nossas vidas são as coisinhas do dia a dia, tá? Que a gente vai aprendendo a lidar com ela. Mas você olhar, por exemplo, e aprender que uma crítica, né, muitas vezes, ela tem um fundamento e que você realmente é assim, realmente é uma coisa que dói. Tá? E aí você precisa, como a Adilson colocou ali, passar por isso com amorosidade para cura. Não tem jeito de fazer de outra forma. BSS Harmony escreveu: lidar com sentimentos é a mais difícil tarefa. Luciana Boas escreveu: oficina e os workshops são, para mim, a melhor atividade do centro. E eu amo estar no Brauer. A oficina faz possível entender a nós mesmos. Eu tinha e ainda tenho muita dificuldade de ver aonde tenho de melhorar. Isso aí, a Luciana é do nosso grupo também, frequenta muitos anos. Que ela escreveu mais embaixo, e era algo distante a oficina, breakdown. Ela traz para a vida diária, ela aproxima a realidade.
A oficina também, gente, ela não trabalha para resolver tudo, para usar todas as técnicas, para usar de tudo que há possibilidades em termos de transformações e ferramentas que há no mundo, não. Ali a gente trabalha algumas coisas, né? Não é que a gente vai chegar ali e ter a pretensão de trabalhar todas e usar todas as ferramentas disponíveis aí, não, tá bom? É uma coisa que vai surgindo e vai acontecendo. Nem eu sou conhecedora de todas as ferramentas, não. Mônica Barbosa está dizendo que você não conhece ela, mas ela é muito grata porque ela descobriu a oficina do sentimento pelo BSS Cast. Aí, ó, é o podcast que eu falei que a gente faz. Uhum. São pessoas que nos escutam aí por toda parte, e gente que também trabalha ouvindo a oficina dos sentimentos, né? Então, são pessoas que fazem esse processo aí, escutando a oficina dos sentimentos. Certo. BSS Harmony diz que também acha que é um dos melhores projetos do Brauer. É muito gratificante, tá, gente? Não sei se vocês têm, se vocês já tiveram algum trabalho assim, mas é realmente um trabalho gratificante. Roberto Lima, de Niterói, do Rio de Janeiro. Um abraço, meu amigo Roberto. Um possível entrave para esse trabalho é a dissonância cognitiva. Como é trabalhado isso nessa oficina? Aí, Roberto, vamos falar o seguinte, que dentro da oficina, essa palavra, o que você deve fazer, para nós, ela não existe, não, tá? Porque não que ela esteja certa ou que ela esteja errada, mas é para você criar um ambiente de não julgamento e você ter isso dentro de você, de como você deve agir, é uma coisa que a gente fala assim, não, peraí, vamos buscar formas da onde você encontra aquilo que é melhor para você. Então, geralmente, como eu falei mais cedo para o Adilson, a gente procura sair um pouco daquilo que eu tenho que fazer, que eu devo fazer, para aquilo onde o trabalho inteiro não é simplesmente fazer. Tem uma comparação que eu gosto muito de fazer, que é o seguinte: quando você vai plantar alguma coisa dentro do processo da natureza, o que aquela planta precisa? Aquela planta ela vai precisar de luz, ela vai precisar de água, né? E ela vai precisar de solo. Então, quando você fornece ali, você não fica ali com a planta assim, você deve crescer, você tem que crescer assim, você tem que crescer aqui, assado. Não. Desde que você dê, né, a água, o solo e a luz, aquela planta vai crescer num processo natural, dentro dos processos da natureza. Então, quando você começa a criar, a dar a você mesmo aquilo que você precisa, autoamor, né? Olhar para dentro de você, tá? Sem nenhum julgamento do que é certo e do que é errado. Quando você cria esse tipo de visão de vida, mas de olhar para uma vida interior, aí as coisas acontecem. Tá? Então, assim, eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Mas um processo de reação eu posso escolher ou não. E isso eu só vou conseguir compreender num processo natural de crescimento. Bom? O Roberto está dando aqui um exemplo. Um fumante sabe que o fumo causa câncer.
Entretanto, mesmo com esse desconforto, ele continua fumando. Exatamente. E aí você fala do quê? Adianta você dizer para esse fumante que cigarro vai matar ele, que ele precisa e que ele deve parar de fumar? Ele sabe. Né? Qual seria, então, a forma de você criar um ambiente onde você acolhe, você entende, você compreende a dificuldade que a pessoa esteja ali? Então, energeticamente, você contribui acreditando que aquela pessoa pode sair daquele vício. Né? Mas, ao mesmo tempo, você não tem um processo de cobrança dizendo assim, não, você tem que parar de fumar. Isso não existe, a pessoa não tem. Então, quando você diz com a pessoa assim, você tem que ter mais paciência, isso não significa nada para ela. Assim, porque assim como uma pessoa é fumante, às vezes nós temos o problema da gula. Assim como uma pessoa é viciada no cigarro, nós também temos vícios morais. Nós também temos coisas que a gente não consegue mudar. Agora, o porquê que a gente não consegue mudar? Aí nós vamos entrar no processo energético, nós vamos entrar no processo dos arquétipos, nós vamos entrar no processo de crença. Tá? Então, enquanto eu acreditar e eu estiver ligado na opinião que o outro fez de mim, do que a sociedade criou de mim, toda vez que o Jung vai dizer o seguinte, que são nós que temos os traumas, não, às vezes é os traumas que tem a gente mesmo, porque basta você apertar um botãozinho ali para que você passe a entrar num processo de uma pessoa completamente sem controle. Tá? Então, uma pessoa que tem uma explosão de raiva, por exemplo, que ela explode muito, muito facilmente, o que causa aquela pessoa, por mais que ela queira, mais que ela fala assim, que ela tenha conheça Jesus de cima e baixo, que ela diz assim, eu vou ter paciência, eu vou ter tolerância, basta alguém fazer aquilo que quando ela vê, ela já fez. Que força é essa? Né? Aonde é que nós vamos ter que trabalhar, se não na crença, né? De que a opinião do outro é algo tão importante na minha vida. Como é que eu vou me desvencilhar disso? Se eu não me desvencilhar disso, por quê? Porque a energia que a gente gera em termos de crenças, ao redor daquela crença, né? Por exemplo, eu posso ter uma crença inconsciente, dizer que as pessoas não podem discordar de mim, mas eu não sei que eu tenho essa crença. Mas toda vez que alguém discorda, eu perco a paciência, eu explodo. Para onde que está por trás disso? Como é que eu vou começar esse processo de mudança? Se eu alimento, eu falando energeticamente, a gente entra com energia psíquica. Eu alimento essa imagem que eu sustentei, que eu acredito ter. Então, se eu não trabalhar lá nas minhas crenças, né, daquilo aonde as pessoas podem discordar de mim, as pessoas não têm que concordar, as pessoas podem me criticar. Aí você vai substituindo, é um processo de crença. A pergunta é de Tatiana. Nessa oficina, há alguma avaliação do grupo ou é algo mais pessoal? Como assim? Existe algum processo de avaliação? A avaliação que eu faço, como assim? Eu avalio cada oficina que eu faço, o processo que eu faço comigo mesmo, né? Tem oficinas que eu acho que são extremamente positivas, né? E tem umas que eu falo, nossa, essa aí deixou a desejar. Nossa, essa aí poderia ter sido melhor. O que eu posso fazer
para melhorar isso, né? Será que se eu colocar mais dinâmicas e menos diálogos? Então, assim, quem faz a oficina tem que ter um processo de avaliação de você mesmo, de como você pode melhorar esse trabalho a cada mês que você for apresentá-lo. Tá? Como é que eu posso, o que eu tenho que buscar, primeiramente dentro de mim? A oficina, se você olhar, ela nada mais é do que um processo energético de grupo. Tá? Então, aquilo que você quer passar para o outro, tem que morar dentro do seu coração. Tem que fazer parte da sua vida. Tá? Então, se você não é uma pessoa que está no foco da autotransformação e você não exerce essa prática com você, dificilmente você vai conseguir fazer com que as pessoas façam esse trabalho. Porque não é uma coisa sua. Então, aí o que acontece? Quando você senta para fazer aquele trabalho, você vai sentar ali para fazer um processo energético. Existe um processo energético ali também. Então, Beleza. o que você consegue passar para as pessoas é aquilo que está dentro de você. Se você não tem, nem tente. Maravilhoso. Em primeiro lugar, agradecer a acolhida, o convite. E é um prazer dar esse depoimento. Das atividades que eu tive a oportunidade de participar no Broward, a Oficina do Sentimento é ainda no meu coração, na minha mente, a que mais me ajudou nesse caminho da transformação, né, que a gente tanto almeja. Por quê? Pela oportunidade que a oficina nos oferece da gente ter esse olhar voltado para nós mesmos, né? Ter esse momento, né, de também concluir que aquilo que a gente chama, né, de esquisitice ou paranoia, o nome que você quer empregar, viu? É algo mais comum do que você possa imaginar, né? Então você, até pelo depoimento dos companheiros, pela fala deles, você se vê, né, nos exemplos que são dados, na conversa que é feita, e você tem a oportunidade de, em primeiro lugar, baixar um pouquinho a bola e não achar que aquilo que você tem é único enfim, que você é aquela maravilha do mundo que só você que sente aquilo, né? E te convida para esse lado mais humano, né? De se perceber, como a Ionara colocou também, mais humano. Acho que a oficina é realmente esse convite do olhar humano, do olhar para dentro, do olhar que acolhe, e de uma conversa que é muito proveitosa, né? Que é muito, que nos dá muito subsídio para o autoconhecimento, né? Então é uma atividade que eu sinto muita falta. Infelizmente, aqui no centro, eu mudei recentemente para North Carolina, a gente não tem um trabalho ainda dessa natureza, e sinto muita falta. Tá de parabéns o Broward por manter durante todos esses anos essa linha, né, de desenvolver esse autoconhecimento através da conversa em grupo, através da oportunidade, né, de ter essa conversa mais franca, de falar de si mesmo. E eu espero que seja algo que venha também a ser feito em outros centros, né, porque é uma iniciativa muito em consonância com novamente, com esse nosso objetivo da autotransformação. Então, eu agradeço a oportunidade, muito obrigado a você pelo espaço, muito obrigado a Ionara, né, que também sinto muita saudade, nós somos muito amigos, mas muito obrigado. Tá? Nós é que lhe agradecemos, Antônio, pelo seu depoimento. Olá, pessoal. Boa noite. Agradeço Boa noite. a oportunidade, né, de estar aqui compartilhando com vocês sobre essa experiência. Laís, deixa eu só colocar uma coisa sobre você aqui, antes de você falar para o pessoal. A Laís, ela estava assim, meio afastada, né, do movimento espírita, e por decepções, por coisas que acontecem, né, em toda a casa espírita. E a Laís, uma excelente evangelizadora, e foi muito legal porque o reinício dela na nossa casa, né, a porta de entrada da Laís para a nossa casa,
foi a oficina de sentimento, né, Laís? Fala aí. Exatamente, exatamente. Eu voltei, né, para a casa espírita exatamente buscando esse trabalho. Eu queria, a busca minha era esse trabalho do foco na transformação pessoal, né, que a gente fala tanto no movimento espírita, né, da reforma íntima, mas teoricamente, na maioria das vezes fica na teoria, né? E aí, com essa teoria, o que acontece? A gente, enquanto ser humano, a gente acaba criando muitas máscaras e alimentando o ego, né? Alimentando essas máscaras. E a gente fica, eu, pelo menos, eu falo por mim, e eu sei que de muitos depoimentos, né, nos encontros da Oficina do Sentimento, que a gente aprende, né, a teoria em termos da evangelização, eu como evangelizadora também, e aí você fica assim, até com raiva de você mesmo. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo inveja? Por que eu estou sentindo raiva? Né? Por que eu estou tendo esses sentimentos? Eu não devia estar tendo, mas eu não sou cristã, mas eu não sou espírita. Né? Mas aí, na oficina do sentimento, tudo isso é normalizado. Né? Tudo isso é normalizado. Nós falamos para nós mesmos, como a Ionara falou, a fala é nossa para nós mesmos, e a gente reconhece esses sentimentos em nós mesmos, mas com compaixão, né? Conosco mesmo, sem julgamento. E aí, quando a gente faz isso, a gente aprende a não julgar nós mesmos, aí a gente aprende também a não julgar o outro. Porque a gente fica aqui com a máscarazinha de boazinha, de santinha, porque tem que ser assim, mas por dentro está fervendo, né? E por dentro está se julgando, e por dentro está julgando o outro também. E aí a gente vai aprendendo cada vez mais, né, a não se julgar e não julgar o outro. Então, eu sou muito grata por esse trabalho, foi por esse trabalho, por essa porta que eu entrei, foi essa porta e a porta do trabalho da meditação também, que essa casa oferece, sabe? Que são caminhos para o autoconhecimento, que são altamente necessários. Então, eu agradeço muito. Sou realmente muito grata. Obrigado pelo seu depoimento. Obrigada. Bom, já que a Luciana não quis falar, vou ler o depoimento que ela escreveu aqui. Na oficina, por exemplo, descobri vários derivados do orgulho que são todos presentes em mim. E aí ficou mais fácil reconhecer e trabalhar. A oficina é sobre você. A gente nem perde tempo no outro. Eu chego lá com sede de me enxergar. E a Daniele, por fim, escreveu: a oficina do sentimento do BBS ajuda muito em muitas questões. Trabalhamos nossos sentimentos, emoções e aprendemos a lidar conosco e com os outros. Aprendemos demais. Trabalho maravilhoso. Bom, Ionara, chegamos ao final, então, e você quiser falar mais alguma coisa para a gente fechar essa noite que foi maravilhosa? Eu quero primeiramente agradecer, né, a todos vocês a essa oportunidade, incentivar quem está aí na direção de qualquer trabalho na casa espírita, quem não está, peça para abrir, peça permissão, sabe? Assim que voltar às atividades, tente fazer esse trabalho, sabe? Não pelo outro, mas por você. Né? Tente buscar criar esse tipo de atmosfera dentro da casa espírita. E isso que eu queria dizer, eu queria incentivar as casas espíritas, né, a realizarem esse tipo de trabalho. Era isso. E eu vou convidar aqui o nosso amigo Ivan para fazer a prece de encerramento. Ele já está até com o microfone preparado. Isso é que é trabalhador. Está sempre pronto ao trabalho. Isso. Vamos nos unir em pensamento e agradecer. Já nos resta agradecer, dizendo: Jesus, nós te agradecemos por mais essa etapa de aprendizado aqui explicitado pela nossa irmã Ionara. Que ela receba nesse instante de todos nós
energias salutares a envolver para continuar a sua tarefa. E a todos nós, no exercício do nosso dever, da nossa missão, de continuar como espíritas e magnetizadores. Que Jesus nos abençoe e nos guarde sempre.